Hoje estamos aqui para discutir um tema polêmico do mundo do cinema, Sam Levinson e o cinema datado. Em algum momento você estava assistindo alguma produção do Sam Levinson e se perguntou por que você estava assistindo aquilo? Vamos mexer nesse vespeiro juntinhos. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar porque produções como The Idol fazem muito sucesso, mesmo sendo desconfortáveis e canceladas. É exatamente essa sensação estranha, algo nostálgico e desconfortável que definitivamente conhecemos, que queremos investigar nesse vídeo. Oi Atomics, meu nome é Maria Clara, mas você pode me chamar de Atomic Not Blonde. E nesse vídeo vamos polemizar algumas produções muito queridinhas por uns e odiadas por outros. Principalmente vamos problematizar The Idol, né, gente? Essa é a produção principal que me fez fazer esse vídeo, mas eu vou acabar pincelando sobre algumas outras produções do Sam Levinson também, para que aí eu possa fazer essa comparação de uma forma mais completa. Só que antes, vamos falar sobre quem é o Sam Levinson. Ele é diretor, filho de outro diretor, chamado Barry Levinson, que eu não acho que teve tanto sucesso internacional, mas lá nos Estados Unidos ele teve um sucesso até que grande. Mas seu filho, Sam Levinson, foi um dos que mais aproveitou esse sucesso, já que ele debutou na sua carreira de cinema, já fazendo a direção do filme A Not a Happy Day, em 2011. Tá vendo vocês ficam falando de Nepo Baby, Nepo Baby, aí eu só fico vendo vocês falando das mulheres gatona, tal, Nepo Baby, mas ninguém fala do diretor Nepo Baby, né, gente? Que Hollywood tá cheio de diretor e ator Nepo Baby, que vocês ficam aí, ó, só batendo palma pra eles. Agora, quando é falar de mulher, aí todo mundo aponta que é Nepo Baby, Nepo Baby. Se você não sabia, Sam Levinson também é Nepo Baby. O Sam Levinson, ele se consolidou como um dos maiores expoentes do cinema de autor, que é conhecido por ir contra a estética dos blockbusters, apostando em narrativas que exploram temas e traços sociais complexos. Atualmente, Sam Levinson é mais conhecido por seus trabalhos em Euphoria, uma série da HBO, Malcolm e Marie, filme que ele fez com a Netflix, e a mais nova série dele, The Idol, que é uma parceria dele com a Bel Tesfaye, o The Weeknd, produção da HBO também. Todas essas produções que se esforçam para ser polêmicas contam com uma estética bem contemporânea. Essas produções têm causado reações duais e contraditórias nos espectadores, que muitas vezes reclamam do nível de desconforto passado através desses trabalhos do Sam Levinson. Suas obras definitivamente causam um misto de sensações no público, que pra mim é uma espécie de uma estranha nostalgia de algo que conhecemos, de algo que já foi muito parte do nosso imaginário, mas algo que talvez a gente não queira mais, que talvez não entretenha tanto quanto antes. Para entender esse fenômeno, nós temos que analisar essas produções, né? Em The Idol, por exemplo, o diretor usa uma narrativa fragmentada e confusa para retratar a toxicidade de ambiente que podem ser muito vangloriados pelos públicos, que é esse ambiente de ser uma diva pop, cheia de expectativas e cheia de compromissos que você tem que lidar, independente de você querer ou não. Numa indústria que vê você como um objeto. A narrativa em si tem como um plano de fundo essa história. A narrativa aparentemente quer discutir e a forma como a indústria trata esses produtos, essas pessoas produtos, que são essas pessoas que têm um alcance muito grande, como a Jocelyn, a personagem principal de The Idol. Já em Euphoria, Sam Levinson explora a vida e as questões de um grupo de adolescentes que enfrentam problemas com drogas, relacionamentos tóxicos, falta de autoconhecimento, falta de perspectiva de vida, sexualidade e relacionamentos em um ambiente escolar hostil. Euphoria literalmente é o skins da sua geração. Já em Malcolm e Marie, o foco da trama está num casal que discute a sua relação durante uma noite inteira, revelando nessa discussão segredos, conflitos e a toxicidade do seu relacionamento que eles vêm acumulando ao longo do tempo. Dá pra notar aí um padrão de comportamento nas escolhas de narrativa do Sam Levinson, certo? Mesmo que o ambiente mude, as histórias tendem a fazer aquilo mesmo que nós já conhecemos do cinema de autor, a complicação das relações humanas. Ah, você tá querendo dizer então que o problema tá no cinema de autor? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Obviamente, eu amo cinema de autor, como é o oposto que você também, ou pelo menos alguns de vocês. Meu ponto aqui é muito mais sobre a perspectiva sobre a qual esse tema, essa abordagem das complicações das relações humanas tem sido desenvolvido nesse tipo de produção. E quando eu falo nesse tipo de produção, realmente tem muito mais a ver com uma direção, por isso que
que eu tô personificando também essa crítica na figura do diretor Sam Levinson, já que ele é um dos expoentes do cinema de autor, mas isso se estende a diversos diretores. O trabalho do Sam Levinson é muito carregado de cenas que mostram os momentos difíceis, os momentos cruciais dessa complexidade de se relacionar com outra pessoa. E ele gosta de se mover como um voyeur de toda essa situação. E talvez por isso a sensação de desconforto fica tão impressa no público. A abordagem repetitiva da complexidade humana dentro do trabalho do Sam Levinson tem se mostrado, além de monotemática, um pouco batida, totalmente datada, pode-se dizer assim. Já que os seus últimos trabalhos têm rendido bastante críticas, como é o caso dessas aqui. E como eu disse, eu não acho que esse é um problema do tipo de cinema que ele faz. E eu acredito que esse tipo de cinema é muito importante para o desenvolvimento da narrativa, para o desenvolvimento de novas técnicas de roteiro, de novas técnicas de direção. Mas vamos ser sinceros, né, gente? O Sam Levinson é um cara branco, beirando os 40 anos, cisgênero, heteronormativo, que aparentemente só consegue ter um olhar sobre relações humanas quando elas são tóxicas, degradantes, muitas vezes misóginas e com pouca representatividade real. Não aquela representatividade de fachada que nós já sabemos como funciona e como funcionou lá em Euphoria, por exemplo, principalmente depois do que algumas atrizes falaram sobre o trabalho com o diretor. Mas afinal, por qual razão essas narrativas tão desconfortáveis, tão datadas, com esse ar de antigo mesmo, coisa do passado, está sendo lançada em pleno 2023 e ainda assim promovendo reações muito contraditórias, porque tem quem ame e quem odeia? A resposta disso tá na cultura cinematográfica de diretores renomados como Scorsese, Tarantino, Francis Ford Coppola e tantos outros homens que eram conhecidos como os precursores do cinema de autor, tem como sua marca no cinema. Mas o que esse povo todo aí tem de comum? Porque cada um tem uma linguagem cinematográfica muito específica. Eu não vou entrar no mérito de comparar a linguagem cinematográfica de diretor com diretor nenhum aqui. Cada um tem a sua. Mas o que une todos esses homens brancos, cis, héteros, cheios de privilégio, é a forma como a visão de mundo deles continua a mesma desde o início das suas carreiras. Eles comungam dessa visão onde nada além da sua realidade é muito levado em consideração. Mesmo quando eles tentam trazer um tema, um personagem, uma narrativa mais propositiva, esses diretores acabam se encontrando na mesma abordagem, na mesma perspectiva em cada um dos seus trabalhos. Mesmo que a maioria deles hoje seja conhecido pelo mainstream no geral, esses diretores eles foram conhecidos por desenvolverem a sua estética própria e os seus próprios estudos com a linguagem cinematográfica. Mas se você for observar, nessas histórias a gente também não encontra a representatividade que precisamos e buscamos encontrar na maioria das produções hoje. Tarantino talvez fosse um dos que mais tentasse trazer representatividade, mas ainda assim algumas de suas tramas são muito misóginas, homofóbicas, mesmo que ainda tragam toda aquela revolução na forma de desconstruir o roteiro. O Scorsese, ele tende a fazer histórias onde só existem pessoas brancas. Se vocês notarem bem, ele não trabalha muito com outros atores, tanto que o seu último filme, Killers of the Flower Moon, praticamente é composto por um elenco totalmente branco, um elenco com pouquíssima diversidade. E o Coppola, pelo menos, já desistiu de fazer filme há um tempinho, porque eu acho que ele entendeu que a sua visão de mundo mesmo tinha ficado pra trás, que não ia adiantar continuar fazendo filmes que não retratam o momento e as demandas do mundo de hoje. Se você vê, o trabalho do Sam Levinson é muito inspirado nesses caras. Eu falo até do Christopher Nolan, porque o Nolan é conhecido justamente por trazer essas distorções, planos giratórios, efeitos práticos e tantas outras características que ele revisita em seu trabalho, e que não é um problema, porque todos nós que amamos cinema temos alguma relação especial com esses diretores citados, mesmo que eles sejam problemáticos. Mas a questão aqui é como essa perspectiva está datada. Enquanto esses cineastas que eu citei se destacavam em seus respectivos momentos históricos, hoje em dia, em pleno 2023, seus estilos de narrar histórias não fazem mais tanto sentido para o público, o que explica porque o Sam Levinson causa tanto desconforto em boa parte do público. Por exemplo, a
a Rue. A Rue é uma personagem muito representativa e que é uma personagem muito importante porque discute temas muito importantes. E a Rue é uma personagem também muito específica porque ela é interpretada por uma atriz que tem muito mais poder sobre suas personagens, sobre a criação de um diretor como o Sam Levinson, o que não é o caso da maioria das atrizes e atores que trabalham com esse tipo de diretor ou com a maioria dos diretores de Hollywood. O fato dela ser simplesmente Zendaya, uma das atrizes mais jovens a ser premiada, ela com certeza consegue impor sua visão de alguma maneira em personagens como a Rue e como a Marie, que são personagens que eu gosto muito da construção delas. Mas o que me incomoda é justamente o ambiente em que essas personagens são colocadas, é a perspectiva sob a qual elas são olhadas durante toda a produção, seja em Malcolm e Marie, seja em Euphoria. Essas são personagens que, apesar de terem toda uma roupagem feminista, falarem o que pensam e serem representativas de alguma forma, ainda assim são personagens que orbitam a vida de outros homens ou que têm sua vida totalmente coligada a outros homens, como é o caso da Rue, que começa todo o seu processo de vício através da doença do seu pai, com a perca do seu pai, e a partir daí ela desenvolve uma relação super problemática com a mãe dela, uma mulher que se esforça para manter a casa funcionando depois da morte do marido. Já a Marie, por exemplo, é uma mulher ex-viciada, que era aspirante à atriz e se casou com um diretor de cinema. E nossa, eu acho que talvez esse seja um dos trabalhos mais sinceros do diretor. Com certeza é o trabalho que eu mais gosto do Sam Levinson, é Malcolm e Marie. É um filme que, apesar de ser um filme muito cansativo, apesar de ser um filme desconfortável também, é um filme que eu entendo a proposta dele e que, enfim, né, são dois grandes atores segurando um roteiro nada fácil de ser segurado, um roteiro cansativo, intenso. Acho que eu digo que justamente talvez seja o trabalho mais sincero dele, porque eu consigo ver muito dele no personagem do Malcolm, principalmente pela perspectiva que ele vê a Marie. E me incomoda muito que nesse filme o Sam Levinson escolhe um homem preto pra estar num lugar de poder, um lugar de muito poder, inclusive, que é ser um diretor de cinema em Hollywood, o que seria representativo, um diretor de cinema premiado, mas que na verdade ele roubou a história da parceira dele, outra mulher negra, que esteve com ele em diversos momentos. Ele é super abusivo com ela, ele é a figura de um homem privilegiado que ele coloca justamente na figura de uma pessoa que não tem nenhum privilégio, pra que fique mais confortável falar sobre isso, ou que pareça menos problemático a forma como ele fala sobre isso. Com essas pontuações que eu fiz sobre as produções mais recentes do diretor, acredito que deu pra notar o padrão de abordagem temática que ele usa em suas tramas, que são as complicações das relações humanas, só que com a roupagem de representatividade, por ele colocar no centro dessas tramas mulheres, pessoas trans, pessoas negras com corpos diferentes, só que numa trama onde seus corpos muitas vezes são levados ao seu limite, são assediados, são mal representados mesmo, como foi o caso do trabalho que o diretor desenvolveu com a atriz Barbie Ferreira em Euphoria, tanto que a atriz não vai voltar pra terceira temporada da série. E além de usar a roupagem da representatividade, levantar a bandeira de algumas causas só pra fazer aquele burburinho, mas não necessariamente defender esses corpos ou representá-los de forma justa, o diretor tem um investimento altíssimo pra colocar a sua estética assim no topo do que é feito hoje em dia. Tanto que ele tem uma estética meio do que tá rolando nas mídias sociais, se você for notar. Euphoria é bem neon, e Euphoria foi lançada numa época onde o neon tava assim muito em alta, onde esses vídeos mais curtos estavam em ascensão, com montagens mais dinâmicas, e a série tem uma montagem mais dinâmica, tanto que a série ficou muito conhecida por toda aquela movimentação giratória que ele trazia para algumas cenas distorcidas por conta do uso de drogas, né, de psicodélicos, o que pode ser considerado uma inovação trazida por ele, e o que fez ele ganhar mais espaço também nos últimos anos, já que é exatamente isso que o cinema de autor tende a fazer. Mas afinal, qual a razão de narrativas tão desconfortáveis, pouco representativas, muitas vezes beirando a responsabilidade, está sendo lançada e consumida em 2023, mesmo que promova essas reações super contraditórias? A tentativa do diretor de se agarrar à linguagem cinematográfica crua e à perspectiva de diretores homens brancos privilegiados, e quando tenta utilizar da imagem de minorias para se dizer representativo, acaba tendo o resultado completamente oposto. Porque mesmo que você consiga entender que tem algo ali naquela produção
seja em The Idol, seja em Euphoria, seja em Malcolm e Marie, que você conhece, que você já até gostou, que te faz até, quem sabe, sentir uma nostalgia, porque, como eu disse, você já conhece aquilo. Definitivamente não faz mais sentido esse momento histórico. Esse tipo de perspectiva é datada e não agrada mais ao público geral que está buscando se ver representado na tela e sentir que as bandeiras que são levantadas durante o marketing da produção são respeitadas, honradas e levadas a sério, filme, na série ou em qualquer outra produção audiovisual. Independente da nostalgia que essas histórias fazem parte do público sentir, a maior parte do público sentir, vamos ser sinceros, essa abordagem do cinema já está bastante ultrapassada. A maior parte das histórias misóginas ou com falta de representatividade que esses diretores contavam não são as que mais vendem hoje em dia, muito menos as que o público quer mais assistir. Prova disso é, por exemplo, como Oppenheimer não tá sendo nem um pouco falado, enquanto o filme live action da Barbie, que promete ser um filme que trata as questões de representatividade com muita seriedade, não sai da boca do povo desde o ano passado. Em um mundo cada vez mais diverso e inclusivo, o público tá cada vez mais se sentindo bem representado na tela e cobrando que as narrativas respondam às demandas da sociedade. E obras como a do Sam Levinson, apesar de trazerem corpos diversos, não costumam escapar de dinâmicas de poder que podem ser problemáticas e estereótipos ultrapassados. Eu espero que daqui pra frente nós possamos ver mais mulheres diretoras com esse investimento que o Sam Levinson tem, por exemplo, pra tá fazendo suas histórias, que são histórias originais na maioria das vezes e que acabam gerando uma boa receita para ele, mesmo quando causa desconforto em tantas pessoas, já que causa burburinho. Isso faz com que muitas pessoas assistam, pesquisem e ele continue imprimindo nas suas produções essa perspectiva datada, que pode ser nostálgica, mas na verdade causa muito desconforto, o que prova que o mundo do cinema ainda é bastante conservador, carente de novas ideias e visões mais representativas, mais atuais e mais inclusivas. E é isso, né? Eu comecei esse vídeo com a pergunta, falei que a gente investigaria o que faz as obras do Sam Levinson serem tão bem-sucedidas, mesmo quando elas são muito problemáticas. E a minha tese aqui é de que isso está diretamente ligado à cultura de diretores do passado, utilizando de forma um tanto irresponsável dilemas contemporâneos e dinâmicas sociais complexas da atualidade. Essa discussão também, esse vídeo, apenas reforça também a importância e é um espaço aberto para conversas e discussões sobre cinema de modo mais técnico e como o cinema se comunica com as necessidades da sociedade. Da próxima vez que você for assistir qualquer coisa do Sam Levinson, lembra desse vídeo e preste atenção se você não vai sentir essa estranha nostalgia desconfortável. Mas e você? Já tinha pensado sobre isso? Deixa sua resposta nos comentários, eu quero saber o que você acha desse tema, vamos conversar mais sobre cinema. Aproveita e deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final.